Primeiro destaque desta segunda-feira é o seguinte: o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou em entrevista ao jornal Estado de São Paulo que o Ministério Público deveria ser mais transparente e que a Operação Lava Jato destruiu empresas. Segundo Toffoli, um outro tipo de condução da força-tarefa teria preservado as empresas. Abro aspas. A Lava Jato foi muito importante. Desvendou casos de corrupção, colocou pessoas na cadeia, colocou o Brasil numa outra dimensão do ponto de vista do combate à corrupção, não há dúvida, mas destruiu empresas. Isso jamais aconteceria nos Estados Unidos, jamais aconteceu na Alemanha, foi a fala do ministro Dias Toffoli. Após a publicação de Toffoli, diversos procuradores se manifestaram nas redes. Deltan Dallagnol, por exemplo, disse que a fala do ministro é uma irresponsabilidade. Já para o procurador da República em Minas Gerais, Wesley Miranda Alves, Toffoli faz uma manobra diversionista em sua avaliação da Lava Jato. Você, Josias, o que achou? Olha, ao dizer que a Lava Jato foi muito importante, mas destruiu empresas, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, ele se revela um adepto de uma velha mania nacional, a mania de enxergar os fatos através de uma lente cor-de-rosa. Os cultores desse hábito, eles preferem rasgar o resultado de uma biópsia a tratar do tumor. Quem destruiu as empresas foi o câncer da corrupção, não a investigação que desvendou a metástase da roubalheira generalizada que se implantou no Brasil. No mundo ideal, evidentemente, os acionistas das empresas corruptoras deveriam ter sido afastados, num esforço até para a preservação de empregos. O Toffoli citou o que costuma ocorrer em países como os Estados Unidos e a Alemanha. Faltou explicar a diferença entre as legislações desses países e o ordenamento jurídico brasileiro. A Lava Jato aplicou as leis em vigor no Brasil, não essas leis americanas ou alemãs. Um observador mais irônico dessa cena brasileira poderia até aperfeiçoar o raciocínio do Toffoli. O Brasil também seria outro se a Odebrecht fizesse o seu próprio governo em vez de comprar o governo dos outros. Um governo só da Odebrecht substituiria os que ela comprou com muitas vantagens. Todas as obras públicas seriam da Odebrecht, isso eliminaria a necessidade de fraudar licitações e a moralidade seria instantaneamente restaurada. De 4 em 4 anos, o povo seria chamado para eleger qual a subsidiária da Odebrecht que ia governar o país e as outras empreiteiras poderiam reivindicar a subcontratação para as obras da Odebrecht e as que não conseguissem ser subcontratadas poderiam comprar os seus países, os seus próprios governos. Quer dizer, antes do Toffoli, o Lula e a Dilma já tinham culpado a Lava Jato pela queda do PIB e pelo desemprego. O Lula, fez estágio na cadeia. A outra, a Dilma, foi deposta e virou cuidadora de netos. Nessa entrevista ao Estadão, o Toffoli disse que a delação de empresas, que é chamada tecnicamente de acordo de leniência, ela não funcionou bem. Por isso, ele, Toffoli, formou um comitê interinstitucional para dar uma solução para esse problema. O Toffoli classificou de função extrajudicial esse seu envolvimento nesse tal comitê. Função extrajudicial me parece uma expressão muito perigosa. Ainda não inventaram um sinônimo mais elaborado para a palavra perigo. Fala, Thaís. Olha, me parece claro que essa frase do presidente Toffoli foi uma tentativa de fazer uma piada de mau gosto. É claro que não foram as empresas que destruíram, que não foi a Lava Jato que destruiu as empresas. Mas o Josias fala em corrupção. Antes da corrupção, eu diria que foi o desejo das empresas de burlarem o princípio da livre concorrência e ganhar dinheiro fora das regras do mercado, né? Isso foi o que levou à corrupção, na verdade. E daí isso deu muito certo, porque elas preferiram comprar políticos, subornar políticos, do que jogar com as leis de mercado. Deu muito certo, as empresas como o Odebrecht cresceram extraordinariamente por causa disso. Mas foi isso também que agora leva elas a essa agonia e a essa situação de quase morte que se encontra, por exemplo, a Odebrecht. Agora, eu diria que o presidente Toffoli tem razão quando ele diz que isso não aconteceria nos Estados Unidos. Não aconteceria mesmo e não aconteceria por uma razão muito simples. Lá eles têm esse sistema de performance bond que funciona há mais de 130 anos e que dá muito certo e que consiste no seguinte: o governo não tem absolutamente nenhum contato com as empresas construtoras. A partir do momento que uma empresa construtora
consegue uma obra do governo, ela é obrigada a contratar uma empresa de seguros. Essa empresa de seguros, ela sim vai fazer a interface com o governo. Aí ela promete, governo, vou entregar essa obra aqui no prazo determinado, com a qualidade combinada e com o preço acertado. E daí ela se vira para a empresa construtora e começa a cobrar da empresa construtora que essa empresa siga esses parâmetros, que ela tenha um fluxo de financiamento ok, que ela tenha um controle de qualidade ok, que ela observe os prazos combinados, porque é do interesse dessa empresa seguradora que a empresa construtora haja direito e não faça ela tomar prejuízo. Então, isso tem duas vantagens. A primeira vantagem é que ela rompe, ela corta essa relação entre a empreiteira e o governo. O governo não tem nada que falar com a empreiteira. A empreiteira não tem nada que falar com o governo, nem com agentes do governo. Não tem que falar com o deputado, não tem que falar com o ministro, não tem que falar com presidentes, não tem que ter contato nenhum. Quem faz essa interface é a empresa de seguros. Então, no Brasil, em 93, na época da lei das licitações, eles tentaram emplacar, conversou-se sobre isso. Infelizmente, esse negócio não foi adiante. O que é uma pena, né? Porque perdeu-se aí uma grande oportunidade de cortar pela raiz esse mal que está por trás de uma porção de escândalos que aconteceram nos últimos anos no Brasil, que parte dessa promiscuidade entre as empresas, em especial as empreiteiras e o governo. Você, Constantino? É isso, o ministro Dias Toffoli disse que isso não aconteceria nos Estados Unidos e ele está certo nesse ponto. Veja, a Odebrecht atua nos Estados Unidos. Quem já veio aqui em Miami sabe que no aeroporto de Miami tem obras ali da Odebrecht. E, no entanto, não tivemos o mensalão, o petrolão e nada parecido. Isso, de fato, não aconteceria aqui nos Estados Unidos, porque no Brasil o que vimos não foi uma empresa praticando corrupção com um governo, foi uma empresa parceira de uma quadrilha disfarçada de partido que tomou o Estado brasileiro todo de assalto. É essa a magnitude da coisa. Então, é simplesmente patético você culpar a operação mais bem-sucedida de combate à corrupção no país, que foi a Lava Jato, que desnudou essa podridão toda, culpá-la pela corrupção em si. É realmente colocar a carroça na frente dos bois, quebrar o termômetro na expectativa de interromper a febre, né? O problema esteve nesse conluio entre uma quadrilha disfarçada de empresa mancomunada com uma quadrilha disfarçada de partido e que assaltaram o Estado brasileiro todo. Tiveram outras coisas interessantes da entrevista. Uma delas, o ministro Dias Toffoli elogiou uma área do governo Bolsonaro, falou que é muito técnica, tem muito diálogo institucional e tudo, o que é interessante, mas também acende uma luz de alerta para os bolsonaristas, né? Há umas trocas aí de afagos entre Bolsonaro e Toffoli que deixa, no mínimo, uma turma bolsonarista raiz um tanto desconfortável. O Toffoli também falou ali da transparência do Ministério Público e mereceu as respostas que recebeu, né? O Deltan Dallagnol, o Pozzobon, todos se manifestaram falando, primeiro, o óbvio, né? A Lava Jato apenas aplicou a lei, quem quebrou as empresas foram seus gestores corruptos. Nesse caso, empresas empreiteiras se confundem muito com os seus donos, então também é diferente essa questão de leniência para preservar emprego, né? Eram empresas que tinham basicamente extensões familiares dessas famílias, né, que controlavam as empresas. E em relação à transparência, o Pozzobon deu uma afinetada boa, né? Lembrando que Toffoli foi aquele autor do inquérito arbitrário para pesquisar ameaças ao Supremo, aos seus ministros, fake news e tudo mais. Não passou pelo sorteio a escolha do relator, foi apontado por ele, Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes, né? Então, esse sujeito fala de transparência. Então, o Dias Toffoli é melhor falando, dando entrevistas, do que executando, tomando decisões, né? Quando ele vai tomar decisões, realmente a gente fica com medo do que vai vir aí, a gente sabe que vai ter gente sendo solta da prisão e tudo mais. A entrevista em si não é terrível, mas tiveram esses trechos medonhos, de fato, e isso mostra basicamente o seguinte, Vitor, que você pode tirar um advogado do PT, mas é mais difícil tirar o petismo do advogado, né? O Dias Toffoli é aquele que fracassou nas duas tentativas de se tornar juiz, foi alçado ao Supremo Tribunal Federal por uma cochilada do Senado que fez a sabatina e agora está posando como um garantista legal, um defensor da transparência institucional
né? E o ícone, o símbolo do combate à corrupção no país. Ele, inclusive, na figura do Supremo, mais do que a própria Lava Jato, a própria Operação Lava Jato. Talvez fosse o caso de Dias Toffoli sair um pouco da bolha e experimentar o calor das ruas, do asfalto, que vá a um estádio de futebol, de um jogo popular, lotado, para ver o que o povo acha dessa fala dele, né, em relação àquilo que pensam, por exemplo, do ministro Sérgio Moro, esse sim, um símbolo do combate à corrupção e da própria Lava Jato. Eu acho, de fato, que o Dias Toffoli perdeu o elo, o contato com a realidade. Não sei se é um caso atroz de cinismo ou se é um caso realmente de auto-engano, onde ele acredita nessas besteiras que ele passou a dizer.